Oi. Fala galera, graça e paz. Este é mais um episódio do podcast Vozes do Céu. Estamos aqui hoje, Nicolas Ariel, Eric Maria, com um convidado muito especial hoje para dar o seu testemunho de vida, né, a obra estupenda de Deus na sua história. Jonatas, meu irmão, seja bem-vindo. Obrigado. Viu? Sinta-se em casa. A gente estava falando aqui agora que aqui faz muito frio, mas se sinta em casa, fique à vontade. Valeu. E deixa Deus te usar. Amém. Obrigado. Então, meu nome é Jonatas, né? Eu participo lá da Paróquia Imaculada Conceição de Novo Gama. Moro na Santa Maria atualmente, mas a minha paróquia, eu comecei na Paróquia do Lago Azul, a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né? Minha infância, toda a minha vida cristã se iniciou lá na Nossa Senhora do Perpétuo Socorro no Lago Azul. Mas atualmente eu tô mais no Novo Gama, Imaculada Conceição, que é a minha paróquia do coração também, né? As minhas duas mães, né? E assim, falar da nossa história é uma coisa muito gratificante, né, para Deus, porque Ele faz tudo, não tem como você fugir. E quando Ele te escolhe, já era. Você pode falar que você quer ir aonde você quiser ir, mas Ele te escolheu, Ele vai querer que você vá para aquele lugar que Ele quer que você esteja, sabe? E então, assim, a minha história começou desde pequeno, né? Eu sempre fui muito quieto na minha, sempre muito tímido. Falava comigo, já tava vermelho. Nossa, pra mim fazer um negócio desse aqui foi uma transformação. E eu ia pra igreja por causa da minha mãe. Sabe, quando você é pequeno, você vai pra missa porque sua mãe te leva e acabou. Vai, e se não for, apanha, né? Na minha época a gente ainda apanhava, né? E aí eu ia pra igreja, morava no Gama, eu ia com a minha mãe. A gente se mudou pro Novo Gama, lá pro Lunabel, né? E aí eu tava numa festa. Uma festa, pra você ver. E eu sempre gostei de andar com meu primo, né? Pra onde meu primo ia, eu ia. Aí, bora ali no negócio da igreja? Eu, bora. Desci. Cheguei lá e os coroinhas. Cheguei lá, um menino tímido. O padre, o frei, né? Era um frei. Ele é frei hoje, não, mas ele era coordenador na época. E aí ele falou pra mim, falou bem assim, o que você veio fazer aqui? Eu falei, não, eu vim só andar com meu primo. Aí todo mundo começou a rir de mim. E eu tive uma infância muito complicada por causa do bullying. Sofri muito bullying. Então minha autoestima era lá embaixo. Qualquer coisa que rissem de mim, eu ficava. Parecia que era mal pra mim. E riram de mim. Depois desse dia, eu saí dos coroinhas depois de 12 anos. Eu fiquei 12 anos servindo no altar. 10 anos coroinha, 2 anos cerimoniário. Nunca mais eu saí, servi o altar, mas sempre muito tímido. Que massa. Sabe? E aí foi a minha primeira vez, assim, que Deus me chamou, assim, pra servir pra Ele. E aí eu passei 12 anos servindo no altar, muito tímido ainda, não tinha muita noção do amor de Deus ainda. Eu tinha todo o cuidado, o zelo. São Tarcísio foi meu primeiro padroeiro, né? Ele se tornou um amigo meu. Eu sempre lembro de São Tarcísio, foi o primeiro santo que eu conheci a história. Olha aí, galera, São Tarcísio. Pra quem não assistiu a temporada passada do podcast Vozes do Céu, a gente fala sobre os santos, né? Nas duas primeiras temporadas. O amor de todos os santos. Temporada passada falamos sobre São Tarcísio. Inclusive foi o primeiro. Inclusive foi a Ana, ela trouxe foi o primeiro. Ela também coroinha. E ela veio dando um testemunho de como ela parou lá. Porque ela também teve essas questões todas, né? Para chegar até ali era evangélica, ela contando o testemunho dela. E ela é bem jovem ainda, acho que ela tem uns 18 anos até hoje. E ela contava que ela chegou lá de repente e se apaixonou pela liturgia e tá lá até hoje, já faz uns 3 anos que ela serve o Senhor Jesus no altar, igual o nosso querido Jonas. Sim. Pois é, muito bacana isso, porque muita gente, né? Eu mesmo cheguei a servir também. Tu foi, coroinha? Não. Tive muito desejo, mas nunca fui coroinha. E lá sempre foi uma paróquia diocesana, não era uma paróquia franciscana, né? Sempre foi uma paróquia diocesana. E aí eu fui ficando, fiz a minha catequese, né, crismei, fiz a primeira Eucaristia, né, e fui conhecendo, só que sempre fui muito tímido, não participava das coisas, negócio de dancinha, essas coisas, nossa, eu sofria demais, eu fugia muito, eu não gostava, o negócio de olhar pro amigo que tá do lado, hoje eu prego e não falo isso, porque, né, toda vez eu falo, não vou pedir pra vocês, por favor, fiquem tranquilos, mas eu não gostava, eu ficava muito
eu não gostava, não era de mim. Eu tô rindo porque tem aqui vos fala, tem uns pregadores aqui nessa sala que faz isso. Eu adoro falar, olha pra quem tá do seu lado. Nossa, eu não gostava. Seja pai de Cristo, abraça seu irmão que tá do seu lado e fala, seja bem-vindo. Nossa, eu não gostava, porque eu era muito tímido. Mas sempre amei servir o altar, sempre tinha muito zelo. Até hoje eu lembro ainda como organiza, assim, a mesa, os paramentos. Eu entro na sacristia, aquilo me... Nossa, tem um cheiro da sacristia, é um cheiro, a túnica, tudo aquilo fica marcado na sua vida. E eu sinto até hoje, sabe? Então, foi meu primeiro ministério de vida que Deus me chamou, né? Então, fiquei ali, só que ser de Deus não é tão simples para as outras pessoas, né? Que não têm o conhecimento. E foi quando eu comecei a sofrer mais bullying. Por quê? As pessoas começam a te chamar de mané, ó o mané da igreja, ó lá o beato, ó lá o santo, ó lá o padre, ó o papa, sabe? E tipo, você escutava isso descendo na rua com a túnica dobrada, que a mãe da gente que passava, dobrava bonitinho, né? E eu escutava na rua, oxe, ó o padre lá, ó o bispo, sabe? As pessoas ficam jogando piadas, né? E eu sempre fui muito na minha, muito tranquilo, então as pessoas não entendiam. E eu até brinco, né? Hoje eu sou lindo, hoje eu sou maravilhoso, hoje você tá vendo a perfeição divina aqui na sua frente, de Deus, assim, porque antes eu não me sentia assim. Eu me sentia mal, a autoestima era baixa, eu não tinha amor por mim, por causa das pessoas. Elas me falavam de mim e eu não gostava, eu tinha vergonha, eu andava na rua olhando pra baixo. Por causa do bullying das pessoas, né? Servindo no altar, eu errava lá em cima, né? Porque a gente costuma errar, né? Bater o sino na hora errada. E aí eu ficava morrendo de vergonha, não queria mais voltar, eu ficava desesperado, aquilo me acabava, por causa do bullying. Eu achava que na igreja também tinha. Porque eu tinha meus amigos da igreja, mas eu sempre achava que as pessoas estavam zoando, estavam te excluindo, por causa da sua aparência ou por causa de coisas que a gente coloca na nossa cabeça e porque as pessoas fazem isso com a gente, né? Traumatizei. E aí, só que eu fui indo, cresci, eu fui crescendo mas convivendo com essas situações. E muitas pessoas me conheciam, mas não sabiam nada da minha vida, assim, porque eu era fechado mesmo. Sofria sozinho, sofria calado e sozinho. Até que então lá na nossa paróquia tem um encontro chamado AJC, Encontro de Jovens com Cristo. E a fama do encontro é a importante a rosa. Ninguém sabe, ninguém pode saber o segredo, só isso. E eu ficava, o que é essa rosa, mano? Eu preciso descobrir o que é essa rosa. Eu tenho que fazer esse negócio aí pra me poder saber, porque era o único movimento que tinha lá. Eu acho que tinha o SCC e o EJC só. Não tinha MAC, não tinha AC ainda na época. E aí eu queria muito descobrir o que era a rosa. Só que por ser muito tímido, eu não, né? E assim, eu quis fazer o encontro porque eu saí dos coroinhas e eu não tinha muito o que fazer. Eu não tinha capacidade de ser catequista, não tinha capacidade de cantar, de fazer parte de teatro, nada. Pra mim era só o altar. E aí abriram as inscrições do EJC. E aí eu fui lá e fiz a inscrição. Aí o rapaz que fez a minha inscrição, ele falou bem assim, olha, a gente vai ter um casal que vai te visitar. Não tô falando nada não, viu, gente? Fica relaxa. Isso é padrão de encontro, relaxa. Galera da JC, acalma o coração. Tranquilo. Já participei de programa falando da JC e não saiu nada de errado lá. E aí eu falei, cara, rasga a ficha. Não vou fazer o encontro. Porque além do bullying na escola, tudo que eu passava ali, sozinho, eu tinha meu pai alcoólatra em casa. Então, assim, o padre ia lá em casa, meu pai xingava. Ninguém ia na minha casa, nem meus amigos, ninguém ia na minha casa. Meu pai xingava bêbado, tava bêbado, bebia. Minha casa, ela cabia 11 carros dentro, era um lote gigante. Mas a minha casa, já viram o filme de terror? Sabe o Exorcismo, o filme do Exorcismo? Que a capa do filme é tipo uma casinha, aí tem uns matos assim, e tem uma árvore e uma corda da forca. Na minha casa só faltava a corda da forca, porque tinha o resto tudo. Meu pai, ele trocava tudo pra beber. Minha casa era só uma casa com reboco, não tinha forro. Era bem simples, meu pai não cuidava. Meu pai era sempre brigando com a minha mãe, né? Chegava bêbado, bebia muito. Então eu não tive muito diálogo de pai e filho, assim. Era muito difícil, eu tinha medo do meu pai. Por causa da bebida, ele xingava, ele quebrava as coisas em casa. Caramba, então
Jonatas, além do bullying, desse trauma que você criou, né, com ainda a sua família, ainda em casa, era bastante difícil, né? E eu queria entender a questão do EJC, você que foi atrás de fazer a ficha, Sim. o quanto Deus é bom, né? Porque, de acordo com tudo isso que você vivia, às vezes, a última coisa que você iria querer era fazer um encontro, que, né, você sabe que há aquela socialização, que você brinca, que você tá no meio dos jovens, das pessoas, e eu achei isso interessante. Eu fiquei pensando aqui, cara, será que foi ele mesmo ou foi algum amigo que... Mas é porque o negócio da Rosa é tão assim que você quer saber. Então, E meu aí irmão eles fez, eu falavam nunca fiz, isso. né, o EJC, porque aqui na cidade não tinha, até ano passado, se eu não me Era engano. jovem. Que isso, cara? Quando você tiver. Sou um jovem. Então eu nunca fiz. E aí, a galera que fez, eu vi comentando sobre isso. Eu fiquei, rapaz. Já era uma curiosidade. Hoje eu não tenho vontade, pra te ser bem sincero, de fazer, mas essa parada da Rosa também me instigou. Eu, oxe, Ano o que essa passado eu galera tá trabalhei, falando? primeira vez, né? Fui convidado pra estar na externa. E aí o meu coordenador só cheguei pra ele e fiz uma pergunta, cara, o que é isso? Ele, cara, pior que eu também não sei, eu não vou contar se eu souber, porque não pode. E até hoje intriga, sabe? O que é o importante é a Rosa, mas não conta, né? Será que o Jonatas vai contar hoje aqui, galera? Fica aí até o final. Eu vou fazer o convite pra eles fazerem. Enquanto você falava, né? Sim, a gente hoje vê o quanto os jovens eles vivem numa espécie de revolta, né? E mesmo você tendo vivido tudo isso, né? Como o Nicolas falava, todo esse trauma, você sempre escolheu estar próximo de Deus, né? Sempre escolheu estar ocupado com as coisas da igreja, né? Então, talvez no lugar de uma revolta que você poderia carregar, você recorreu ao Senhor, né? Mesmo tão jovem, mesmo tão novo, você estava ali ocupado com as coisas de Deus, poderia estar ocupado com tantas outras coisas, né? E isso é muito importante, porque eu até falava aqui no episódio passado sobre isso. As pessoas elas têm alguma dificuldade e ao invés delas se aproximarem do Senhor, elas fogem, né? Elas se revoltam. Ah, mas eu estou aqui servindo e está acontecendo isso comigo, né? Então, queria só ressaltar isso, porque foi algo que me chamou um pouco a atenção quando você falava essa sua capacidade de estar em Deus, né? Mesmo passando por todas esses traumas, essas coisas assim, na tua juventude, na tua infância. Teve até uma adoração recente que teve aqui na paróquia, que o Frei Cristiano falou sobre isso. Que ele falou, escolha sempre estar perto de Deus. Assim, quando passar pela sua cabeça, diante da dificuldade, diante da tribulação, de se afastar, pense que isso é muito pior. É muito pior. E é o que mais acontece, né? Sim. A ausência de Deus, ela piora muitas coisas, né? Porque quando a gente está em Deus, a gente tem quem confiar, né? E quem não tem Deus? Quem não tem Deus? Sim. Confia em quem? E a gente, às vezes, se afastando de Deus, vai dizer muito mais sobre a gente mesmo, sobre a nossa fé que a gente está colocando nas coisas, do que o próprio povo que faz a gente sofrer. Por exemplo, se ele tivesse ali naquele momento de bullying, decidido ter saído da igreja, decidido não viver mais isso, ele provavelmente diria ao mundo mesmo que ele dava o braço a torcer e era fraco. Então, ali no momento de fé dele, ele continuou porque ele sentiu verdadeiramente o Cristo. E por muitas vezes a gente precisa, por mais que a nossa missão seja difícil, precisa se colocar no real motivo. E nunca esquecer o real motivo que a gente está servindo, né? Que é Cristo. Então eu acredito que isso é um testemunho de muita perseverança, porque não é fácil a gente viver, às vezes, com esses conflitos e a gente acaba querendo sair mesmo. Mas aí a gente tem que lembrar o real motivo que a gente está ali, que é Cristo, né? Então, o Frei Cristiano foi muito feliz quando ele falou que a gente precisa e necessita de escolher Deus. Porque Deus ele é a única resposta para todos os nossos problemas, as nossas confusões mentais, né? Sim. Retomando aí, Jonathan, sua história, eu não tive a oportunidade de conversar com ele antes, tá, galera? Então também, assim como vocês, eu não faço ideia do que vem por aí.
Vocês vão se E eu surpreender tô ansioso pra algumas coisas saber. agora, porque aí sim, né? Eu fiz a ficha, ele não deixou eu rasgar. Ele não deixou, ele falou, você vai fazer. E aí eu sempre fui de uma capela, e eu fiz a ficha nessa capela. E o casal que ia me visitar, eles participavam da mesma capela que eu. Na minha época, gente, quando eu fiz a JC foi em 2012. Então o WhatsApp tinha sido lançado naquela época, eu ainda estudava. Então, assim, eu não atendia telefone, não respondia mensagem, eu fugia dos tios, pra eles não ter que ir lá em casa. E aí, eu sempre fui um bom coroinha, eu sempre sentava na primeira cadeira, nos primeiros bancos. Quando eu descobri que eles eram meus tios e eles eram da mesma capela, eu sentava no último banco e o padre, em nome do pai e do filho, eu já tava pegando meu beco, metendo o pé, pra poder fugir deles. E aí teve um dia que eles pegaram, sentaram no meu lado e falaram, a gente vai participar da missa com você, a gente vai te levar em casa e vamos fazer a visita. Se você for embora, a gente já sabe seu endereço e a gente vai chegar lá e você vai ter que aceitar a visita. E eles foram. Cheguei lá, mãe, vem aqui, pelo amor de Deus, o tio quer conversar com você. Eu não deixei eles entrar. Eles, não, a gente precisa entrar. Falei, não entra não sei o que, pelo amor de Deus. O lote era grande. E eles foram entrando. Eu, ai meu Deus, por favor, que meu pai não esteja, ou que se ele não estiver, que ele não chegue. Se eles verem eles aqui, porque meu pai era assim, se ele escutasse, ele saía, ele acordava bêbado e ia lá. E se ele chegasse e visse, ele ia lá. Aí só Deus sabe o que aconteceria, né? Era muito triste, gente. Era vergonha pra mim. Imagina. E aí, eles entraram, eles são bem insistentes. Eles não querem que os jovens desistam. Os tios são... Nossa, o casal de tios, eles são um papel essencial no encontro, no movimento. Porque eles não deixam o jovem desistir. E eles ficam eternizados na nossa vida. Sabe, mesmo que você não veja eles todos os dias, ou por anos ou meses, mas quando você vê, você lembra que eles foram um caminho para te levar para pro amor de Deus, sabe? Eles são, nossa, os casais de tios, eles têm que colocar isso na cabeça deles, que eles são muito importantes. No tanto que lá na nossa paróquia a gente faz um encontro só pros tios. E inclusive vai ter agora o 10º encontro de tios lá da gente, sabe? A gente busca eles em casa, igual eles fazem com a gente faz um encontro só para eles. Pra agradecer o amor que eles fazem por nós. Já tem essa parceria, né? Essa via de mão dupla que eu ia até falar que no SEGME tem algo parecido assim, que o SEGME eu conheço melhor, né? Que eu já fiz e trabalho há muito tempo nesse encontro. Tem essa questão dos tios também, e eu concordo demais com você nessa parte da importância, né? Que os tios têm na vida do jovem. Que eu já vi, inclusive, tios, tipo, fazerem, digamos, pouco caso desse servir, que é pouco na cabeça deles, né? Mas eu tenho certeza que todos esses que fizeram pouco caso antes de conhecer o serviço, depois do encontro, viu o quão é importante isso, esse papel, né? Ela foi externa, né? E aí a gente aceitou, a gente pegou 3 fichas. Aí, na hora que eu peguei uma das fichas, eu falei, cara, esse daqui tem cara de problema, não sei porquê. Aí eu tentei devolver, e o tio que era coordenador falou, não vai devolver, vai ficar com as 3 fichas. E aí eu liguei para todos, 2 me atenderam, foi tudo tranquilo, beleza. E o terceiro, não, depois eu falo com você. Não, depois eu resolvo isso daí. E nunca queria, eu falei, meu irmão, é o seguinte, você vai pro encontro, não interessa o que você tem que fazer, você vai pro encontro. Ele, não, mas é porque eu tô vendo. Eu falei, não, você vai pro encontro. A minha missão é fazer que você chegue lá, você vai chegar e eu vou te buscar. Aí ele tinha um endereço na ficha dele, eu fui no endereço dele. Não, nunca morou aqui não. Aí, como é que você coloca o endereço errado, cara? Ele, não, é porque eu precisava ser ocidental, eu coloquei qualquer um. Aí eu falei, você mora onde? Ele, eu moro do outro lado da cidade. Aí lá vai eu, lá atrás dele. Na hora que eu cheguei lá, eu entendi o real, eu não vou expor o rapaz, mas eu entendi o real motivo que tava os conflitos, sabe? E de todos os 3 que estavam com a gente, cara, a experiência dele foi grandiosa. E no final do encontro, assim, ele falou assim, cara, obrigado por não ter desistido. Você e a tia Camila, minha esposa, obrigado por vocês não terem desistido. E eu tive uma experiência no final de semana que eu nunca imaginei na minha vida. Meu testemunho que aconteceu aqui. E ele falava, nossa, hoje eu chorei muito. Nossa, hoje me tocou tal palestra. E os outros 2, nossa, foi legal mesmo e tal. E eu entendi ali, deu pra ver, né? No rosto deles, assim, a diferença de como cada palestra ia tocando cada um. E no final, igual o que eu tá falando, né? Eu vi, de fato, a importância dos tios. Porque foi a primeira vez que a gente trabalhou, a gente casou ano passado, então a primeira vez que a gente foi tio em um encontro.
porque é uma responsabilidade tremenda. Quando a gente está levando o jovem, a gente não está levando o jovem para qualquer lugar, a gente não está só sendo um carona, um Uber, a gente está Exatamente. levando eles para uma graça maior. Então, esse momento de visita que você expôs aí é muito importante, porque ter um primeiro contato com o jovem, você consegue ver no rosto do jovem a necessidade dele, assim. Então, Deus coloca no nosso caminho pessoas mesmo que, de fato, vai trilhar. E do mesmo forma que eles não esquecem da gente, eu tenho certeza que a gente não vai esquecer deles jamais. Jamais. Eu tenho eles são salvos no contato dele como filhos do EJC. Porque foi uma experiência, cara. Eu achei assim, nossa, vai ser muito simples. A gente só chega lá, deixa eles. Então, Mas não é isso, cara. É muito além, é muito além. exatamente. E quão abençoados foram os tios que levaram Jonatas para esse encontro. E aí continua aí. Eles fizeram a visita, graças a Deus. Meu pai nem acordou, eu não sei, eu não lembro se ele tava, se ele chegou depois, não lembro. Mas a minha mãe atendeu eles. Eu não deixei eles entrar na minha casa, mas ficaram no meio do quintal lá e deu tudo certo. E aí, quando foi na sexta-feira, né, que é o primeiro dia, na minha época a gente não tinha WhatsApp, era só o Orkut, não, nem lembro se tinha, era o Orkut, o finalzinho do Orkut, era. E aí, o que acontece? Eu, curioso, queria saber o que era rosa. E fui no YouTube, no Google, procurar. Não acha, velho, não acha. Os tios prometeram me buscar umas 6h30, mais ou menos. Eu, 5 horas da tarde já tava, os tios não vêm. Os tios não vêm. Eu tava pronto, agoniado. Saí da escola cedo pra poder eles me buscar. E eu, cara, o que é JC? O que é JC? Pesquisei e não achei nada. Eu fiquei indignado, né? E eu, esses tios não vêm, esses tios não vêm. Aí foram. Cara, cheguei lá o primeiro dia. Você nunca fez a JC, você também nunca fez, né? E você trabalhou, mas nunca participou lá dentro. Cara, pra um tímido fazer um encontro daquele não é fácil. Pra um tímido não é fácil. Porque assim, é muita coisa que acontece. E uma pessoa tímida, cara, se você é tímido, relaxa, você vai ficar sem vergonha pra Deus depois. Eu fiquei. Deus me reconstruiu ali. Já passei vergonha no primeiro dia, sabe? Mas, cara, foi meu primeiro amor que eu tive com Deus. Eu já tive outras experiências na Crisma, já tive outras experiências no EPA, que era o Encontro dos Coroinhas, né? Que eu acho que ainda tem. Sim. E tive vários, mas por ser tímido, você não se abre. Você tem medo. Você tem... Não sei. A gente tem uns momentos, mas não tão profundo. E no EJC eu tive. Cara, não posso falar, mas... Que incrível, que encontro. Foi ali onde Deus falou, meu filho, agora você vai seguir um caminho diferente. Só que assim, como vocês falaram, eu poderia ter feito várias coisas. Só que as pessoas, elas da escola, elas apelavam muito desse negócio da igreja. É mané, você vai viver assim, vai fazer isso. Aí eu tive uns meus momentos de fraqueza. Eu fiz a JC, mas eu tive meus momentos de fraqueza. Eu não quero ser mané da igreja, eu quero ser famoso, popular da escola, porque eu sempre fiquei nas turmas dos bagunceiros, revoltados, reprovados. Eu era o mascote. E eu estudei no Gama. E lá tem a Ira Jovem, torcida organizada. Eu falei, eu vou participar da Ira Jovem, vou entrar. Fui. Hoje eu conto isso, quem me conhece da igreja não acredita, não me vê fazendo isso, mas eu fui. Aprendi a pinchar. Se vocês me dão um papel aí, eu mando o que eu mandava, né, na escola. Aprendi, porque eu não queria ser o mané da igreja. Eu tinha que mostrar pra eles que eu também conseguia ser igual a eles. Aquela velha história do se encaixar, né? Que o jovem quer fazer o que todo mundo faz pra ser aceito. Pra agradar a eles, não a você. Você não é feliz fazendo isso. Você agrada os outros. E aí, uma vez eu fui pra uma festa, na Ponte Alta do Gama. O mais são era eu dentro do porta-malas do carro. Mais são do carro, indo pra Santa Maria. Eu tava achando hilário fazer aquilo, pra mostrar pras pessoas que eu era capaz de ser igual a eles, que eu poderia ser famosinho, popularzinho. Só que Deus, quando te escolhe, velho, Ele não quer você ali. Eu não me sentia bem. Eu fazia porque eu queria, mas não era o meu lugar. Eu não me sentia bem. Deus falava pra mim, no meu coração. Eu tava ali só por estar, não era feliz ali. E aí eu falei, não, tá errado. Aí começam os trabalhos, né, do EJC, tipo, a gente começa a ir para várias coisas, né, várias missões que o encontro proporciona para os jovens, né. Só que assim, gente, eu sempre fui muito sozinho.
Eu não tinha muita coragem de conversar com as pessoas. Eu tinha meus amigos, mas eles não sabiam o que eu passava. E eu sempre pensava em desistir, muitas vezes, assim. Meu pai chegava bêbado, eu queria sumir. Eu queria sair de casa e sumir. Não queria mais voltar. Eu chorava, ficava desesperado. E vinham uns pensamentos ruins de sumir, de desistir da vida, né? Nessa época eu comecei a estagiar. Eu trabalhava no plano, né? E eu comecei a trabalhar fixo. Depois o estágio me proporcionou uma oportunidade e eu comecei a trabalhar fixo num órgão público. E aí eu ia pro trabalho e minha mãe ligava chorando. E eu não sabia o que fazer, eu pensava que alguém ia morrer, sabe? Era muito difícil. Meu pai bebia, era agressivo. Quando a gente é pequeno, a gente não reage, a gente chora. Depois que a gente cresce, a gente quer defender. Então eu já tirei muita faca da mão deles. Trancar a porta, mas meu pai quebrava. Sabe? Era muito difícil. Sabe quando você fecha a igreja? Você quer ser o último a sair da igreja? Eu era esse. Porque quando eu chegava na esquina da minha casa, eu escutava as brigas. Então doía muito. Eu não queria ir pra casa. Nossa casa é o nosso lugar que a gente quer ir pra descansar. Eu não, eu tinha medo, pavor. E aí, uma vez eu saí de casa, meu pai brigou. Teve uma briga muito séria na minha casa, muito feia, muito feia. Nesse dia eu pensei em me matar. Foi a primeira vez, assim, real. De verdade. Eu subi a rua e eu falei, eu não vou. E nesse dia era uma reunião da JC. Eu falei, mãe, eu vou pra reunião ali no negócio da igreja. Porque pra mãe a gente fala, vamos no negócio da igreja. Nesse dia eu saí, eu falei, eu vou pra parada e quando eu chegar lá eu vou me jogar na frente do ônibus. Eu não vou mais querer continuar vivendo assim. Que normalmente, quando a gente vai fazer um encontro também, a gente acha que vai ter um milagre ali, né? Do nada, tudo vai melhorar. Você vai chegar na segunda-feira e, ó, a vida maravilhosa, né? Mas a gente às vezes não entende tão suficiente assim. Foi incrível tudo que eu vivi, mas ainda o demônio ele tenta a gente, né? E aí nesse dia eu saí decidido. Cheguei na parada, a vanzinha tava vindo. Aí eu falei, agora é só ir. Mas quando Deus te escolhe, ele não te larga. Apareceram umas pessoas, uns meninos que estavam indo pra reunião. A gente anda com blusas de igreja, né? Às vezes a gente pega o ônibus pro plano, a gente nunca viu a pessoa na vida. Mas você vê a pessoa rezando o texto com a blusa da igreja, menino, você começa a conversar com a pessoa, vocês viram amigos, parece que vocês se conhecem há anos. E eu vi os meninos chegarem, e aí, Jonathan, beleza? E aí, velho, tudo bem, graças a Deus, tô bem, bora. Tá indo pra reunião? Bora. Tô indo. Aí a vanzinha chegou, eu entrei na van e fui. Chego lá, né, todo mundo, e aí, John, tudo bem, tudo bem. Entrei, era uma salinha de catequese. Aí o palestrante lá, o cara que eu conduzia, ele falou assim, a gente vai falar sobre a JC. Eu falei, moço, o que eu vim fazer aqui? Se eu já sei o que é a Rosa, eu já sei tudo. O que eu vou fazer aqui? Meus amigos, quando eu vi, a luz da sala já tinha sido apagada. Um monte de coisas, sentindo um monte de coisa, assim, eu repousei com a cadeira, assim, as costas pra trás da cadeira, assim, todo de mau jeito. Quando eu acordei chorando e minha boca tremia. Formigava. Naquela sala, tinham pessoas que me conheciam há 8, 7, 5 anos. Eles não sabiam o texto que eu passava. E ali Deus me encorajou a desabafar. A minha boca formigava pra falar tudo que eu vivia. E ali eu falei tudo que eu tava passando. Tudo da minha casa, de tudo que eu sofria sozinho. Depois daquele dia eu descobri que a gente tem amigos de verdade. Ali naquele dia eu descobri que tem pessoas que têm a mesma situação que você. E que de alguma forma elas descobriram como resolver ou passar por aquela situação. Aí você descobre que a grama do vizinho não é perfeita. E eu descobri que eu podia falar. Que ali tinham pessoas que tinham a mesma situação que eu e a experiência dela ia me ajudar a ser forte, a passar por aquilo de alguma forma. E aí pronto, aí começou. Aí Deus começou a falar, agora meu amigo, agora vamos. Aí entrei para Ministério de Música, entrei para Ministério de Teatro, entrei para catequese, ixi, meu amigo, foi tanta coisa que eu nunca um tímido fazer o que eu fazia, não. E foi começando, Deus foi começando. Aí a vida do servo começou de verdade. E aí já era, meu amigo, aí não teve mais jeito. E aí eu comecei a fazer coisas que eu não imaginava fazer, né? Meus amigos que me conheciam, eles sabiam, eles nunca iam me ver fazendo aquilo que eu faço, pregar, falar, cantar,
fazer teatro, de comédia cristã a teatro mais sério, sabe? Nunca passou na minha cabeça e na cabeça das pessoas. E aí a gente termina a escola, né, o ensino médio ali, aquela coisa. E eu fui fazendo a JC, aí todos os encontros aí eu conheci a Imaculada Conceição do Novo Gama, que é uma paróquia franciscana, né, a paróquia que eu fiz, o EJC, toda essa história de catequista, de músico, começou lá no Lago Azul, na paróquia Nossa Senhora Perpétua de Socorro. E aí lá eu conheci a paróquia Imaculada Conceição, que é uma paróquia franciscana, e a paróquia franciscana, ela tem um carisma diferente. E aí foi quando eu conheci, caraca, velho, que coisa estranha, que coisa diferente, né? E aí foi quando eu conheci o Renascer, que eu tava falando pra você aqui antes de começar, né? O Renascer, eu fiz o Renascer, cara, eu fiz a minha ficha chorando e reserva, porque o Renascer é muito cheio, né? Lota muito rápido, as fichas acabam muito rápido. E aí a moça me ligou no meu trabalho e eu falei, cara, eu quero. Eu fiz o Renascer porque uma amiga queria fazer, ela não fez. Eles fizeram me fazer lá a ficha, mas não fizeram depois do encontro, sabe? O povo que... né? E aí eu fiz a ficha chorando, porque nesse dia que eu ia fazer a minha ficha, meu pai também brigou. E eu pensei em desistir de novo. Só que eu cheguei lá na paróquia, comecei a chorar. A menina, ela não sabia o que fazer, porque eu fui pra preencher uma ficha, não pra chorar. Sabe? E aí eu chorava, até que eu me acalmei e consegui fazer a ficha. Cara, fiz o Renascer, meu amigo, é extraordinário. Extraordinário. É igual eu falei aqui, o encontro, assim, Jesus, ele tira sua alma, ele lava e coloca de novo. E você sai de lá, outra... Nossa, não tem explicação. O Renascer. Foi um encontro que eu fiz também em prol da minha casa. Todos os encontros que eu fui fazer. Aí fiz Segue-me, fiz outros encontros aleatórios, né? Que a gente tem vários movimentos na igreja, encontros, né? Fiz vários encontros em prol da minha casa, minha família. Tudo pedindo a conversão do meu pai, tudo pedindo para que minha vida fosse melhor nessa situação, que eu fosse forte, que eu pudesse ajudar de alguma forma, sabe? E fiz esses encontros todos e trabalhei no EJC, fui fazendo, tudo em prol da minha casa, da minha família, que eu queria que meu pai parasse de beber, eu queria que meu pai melhorasse. Chegou um tempo que meu pai ficou 3 meses sem beber. Foi muito feliz. Assim, eu levei meu pai pra missa, eu não prestava atenção na missa, eu queria falar pra todo mundo que era meu pai que tava lá. De tão feliz que eu tava pelo meu pai estar lá na igreja, sabe? Só que, infelizmente, assim... Nós, humanos, a gente escolhe ou pelo amor ou pela dor. Nós temos uma escolha. Deus nos deu essa escolha. A gente seguiu o caminho ou a gente seguiu outro caminho. E meu pai, ele falava que só ia parar de beber quando ele morresse, né? Era muito doloroso ouvir isso, mas... E ele voltou, recaiu de novo. E, gente, a polícia ia lá em casa todo dia. Quando era muito feio. Minha mãe chamava. Mas eles iam embora, porque não pegavam meu pai em flagrante. Eles conversavam ali e iam embora. Só que a gente tinha medo de ficar em casa. Meu pai ameaçava de morte, né? Era muito triste, sabe? E aí, quando foi em 2018, eu fui convidado para trabalhar na JC, numa equipe mais de frente do encontro. Comecei as reuniões, tudo certo. Nesse ano, eu tinha ficado desempregado, né, junto com a minha mãe. Minha mãe e eu estávamos desempregados. E a gente só tinha meu pai, que era o que sustentava todos nós. Só que era bem complicado, porque quem bebe, né, é difícil. É um vício complicado. E aí, eu trabalhando no encontro, as coisas lá em casa só piorando, meu pai ameaçava muito de morte, a gente dormia fora com medo, era uma loucura, era bem difícil, muito complicado. E aí, quando eu cheguei de uma reunião da JC, o meu pai e minha mãe falou assim, olha, meus amigos escutavam lá do carro, você quer entrar, João, você tem certeza? Eu falo, não, gente, é normal, eu já estava acostumado com isso, desde pequeno, né? E aí, eu entrei em casa e minha mãe falou, você tá vindo. Aí eu falei, normal, vai vir, vai embora. Só que minha mãe, antes de chamar a polícia, a gente já tinha entrado com a medida protetiva do meu pai. Só que quando a gente ficou desempregado, a minha mãe desistiu. Porque ela ficou com medo. Mãe faz qualquer coisa pelos filhos, né? Então, pra gente não passar... Uma pergunta, você é filho único? Não, eu tenho 2 irmãos. Tenho 2 irmãos, eu me esqueci de falar deles. Eles são mais novos? São.
Tem um. Novos agora não estão mais, né? Um tem 25, agora vai fazer 25, o outro vai fazer 21 agora, né? Um do meio é autista, ele tem problema de autismo, né? E todos moravam, sempre moravam. Todos moramos Sim. juntos, né? E aí, minha mãe tinha pedido a medida protetiva, só que a mãe, mulheres, elas desistem, porque se ela tem uma pessoa que ela depende daquela pessoa, infelizmente minha mãe pensou em nós, ela não queria que a gente passasse necessidade, então ela desistiu. Só que a medida vale, né? Mesmo que a mulher desista e tal, tem todo um procedimento lá, eu descobri isso depois. E aí nesse dia eu cheguei, minha mãe falou, a polícia tava vindo, eu falei, beleza. Eu entrei, a polícia chegou, aí meu pai foi levado, meu pai foi preso pela Maria da Penha e por ter desacatado os policiais. Nossa, acabou o mundo pra mim. Pra mim ali foi o fim. Do jeito que eu cheguei, eu fiquei e um silêncio na minha casa, eu não sabia o que fazer. E uns amigos meus estavam passando perto lá, porque quando a gente tá próximo do encontro, é muita movimentação próximo, muita gente, reuniões, né, e tal. Uhum. E eu liguei pra eles e eu falei, cara, vocês vêm aqui, por favor. E de madrugada quase já isso, e eles passaram lá, eu conversei com eles, nossa, uma situação tremenda. Eu não dormi, meus irmãos ficaram lá, minha mãe na delegacia. Acabou pra mim, e eu falei, eu não vou trabalhar no encontro. E nesse encontro desse ano, eu ia falar sobre família para 80 jovens. Tinha um momento do encontro lá, não posso dizer, mas eu ia ter que falar sobre família para 80 jovens. Como que eu ia falar para 80 jovens sobre família, sabendo que eu não estava bem para isso? E eu falei, não vou trabalhar na JC, não consigo, não quero. E eu falei pros meninos, não vou. E eles, não, você vai, você não tá doido, você não pode fazer isso, você tem que ir. Como é que você vai desistir? Eu não vou, não consigo. E aí, com muita insistência, eu fui, né? Mas eu vou dar uma pausinha nessa parte e eu vou voltar a uma situação. Nesse meio termo todo, Deus me chamou para ser padre. Bagaceira, menino. O que Deus queria? Porque eu me apaixonei pelos franciscanos. E aí eu falei, cara, eu tenho que ser igual a ele. É um carisma especial, né? Esses filhos de Francisco. E aí eu falei, cara, eu tenho que ser igual a eles, eu quero isso aí. Eu quero viver essas loucuras assim de franciscano. Porque eu vi deles celebrando a missa, participando da missa ali, aos freis no momento deles, Sim. de diversão. E eu, cara, ser padre é assim, eu quero ser assim. Eu achava que ser padre era uma coisa mó, sabe, tensa, uma coisa assim, um negócio. Não, e aí eu descobri que não. E aí eu falei, cara, eu quero ser. Aí o Frei Alexandre na época, ele era o pároco lá da Imaculada. E eu falei, Frei, eu preciso conhecer os encontros vocacionados. E eu não falei pra ninguém na minha casa. Minha mãe, eu tinha vergonha, medo, sei lá. Essa época aqui tinha aquele Precioso lá. Eu acho que era um monte de encontro. Na verdade era um show que eles traziam as bandas de fora. Rosa de Saron, Anjos de Resgate. Rosa de Saron, já fui pro show do Rosa de Saron eu lá. fui nesse e eu fiquei sem carona, fiquei na praça lá, até 3 horas da manhã esperando a carona voltar pra me pegar. Mas foi top esse show aí, eu lembro dele até hoje. E aí Frei Alexandre me instruiu aí pros encontros vocacionados lá na Asa Norte, que é a Basílica, né? Onde tem o seminário, né? E eu fui sem falar pra minha mãe. Porque eu não queria que ela soubesse. É um medo, né? Não, a ser padre, meu amigo, parece que você tá doido. A mãe da gente quer que a gente seja qualquer coisa, menos padre, né? Não sei porquê. E aí eu Depende, a minha até hoje que eu pedi pra você. Pois é, a minha não aceitou muito bem isso, não. E aí eu fui pro seminário. Por isso que eu dei uma pausa, porque eu lembrei, né, disso, desse chamado que Deus quis que eu fosse, né? Passei um ano lá indo fazer os encontros vocacionados. Né, foi a coisa mais incrível da minha vida, uma experiência incrível. E aí chegou no final do ano, só faltava eu pedir demissão do trabalho. Eu estava inteiramente decidido que eu queria ser padre. Não tinha quem, eu usava sandalinha franciscana já, o pauzão assim, eu já me sentia o franciscano. Chegou no final do ano, faltava pedir demissão do trabalho. Aí o Frei lá, o meu diretor espiritual, falou assim, olha, Jonathan, eu tenho uma coisa pra te falar. Você tem todo o perfil pra padre, até carro eu tinha de padre. Gol, sabe? Todo padre tem gol. Carro assim, né? Que você olha, carro de padre. E aí, na época, né? Hoje eu não sei como é que tá os carros dos padres, mas na época era gol, essas coisas, né? E eu tinha um gol. E aí, o Frei falou assim: olha, você tem todo o perfil, mas eu tenho uma coisa pra te dizer. O tempo que você vai ficar aqui, muitas pessoas lá fora vão precisar de você.
Aí eu falei, pronto, acabou, lascou, que eu queria ser padre, agora eu não vou ser. Eu vou fazer o que da minha vida? Nesse dia eu saí da igreja, lá da Basílica, peguei o meu ônibus, frustrado, e fui pra Imaculada. Na época o Frei Alexandre fazia as missas de cura e libertação. Falei, se Deus não me falar nessa missa de cura e libertação, eu não sei o que ele quer da minha vida não. E foi aquela missa da unção, repouso, choro, e eu lá. E aí, Deus, o que tu quer de mim? Que a gente aprende, né, no seminário, que a gente sempre faz essa pergunta: o que queres de mim, o que queres que eu faça, né? Sempre tem essa pergunta. A gente olhando para aquela cruz, né, que é símbolo dos franciscanos, né, aquela cruz bem. E aí, pronto, Deus não me respondeu. Isso 2 anos antes de tudo isso que eu parei, onde eu parei, acontecer. E fui vivendo a minha vida. Não fui mais, não procurei mais. Deus não tive mais a empolgação de procurar. Deus não queria que eu fosse. E aí eu vivi tudo isso e aí foi aonde agora eu vou continuar onde eu parei. E aí os meninos não deixaram eu desistir do encontro e eu fui trabalhar na JC. Meu pai ficou 1 semana preso. A família conseguiu tirar ele, tudo. Ficou 1 semana e ele saiu, né? Não podia chegar perto da gente, né? Todo aquele procedimento que tem da justiça, né? E eu fui trabalhando na JC, meu amigo. O que foi aquilo, cara? Inexplicável. Sabe o que eu tinha que falar sobre família? Eu fui. Eu falei sobre família para aqueles 80 e para aquelas pessoas que estavam lá dentro daquela sala. E ali eu entendi o que o Frei quis dizer sobre as pessoas aqui fora vão precisar mais de você. Foi ali que foi o pontapé para mim se tornar palestrante. Depois daquele dia, eu fui curado, Deus me curou e ajudou a curar aquelas pessoas que estavam ali. Eu saí daquele dia, naquele dia eu lembro até hoje, eu saía cheio do Espírito Santo, eu não sabia se eu chorava ou se eu ria. Eu abracei uma tia, eu falei, tia, o que tá acontecendo comigo? É muito doido sentir isso. Eu tava alcoolizado do Espírito Santo, sabe? Tipo, era um sentimento surreal. E aí, desde então, nunca mais parou de ter convites para palestrar. Eu fui para lá em Lusiânia. Eu tive minhas piores palestras, que eu tenho vergonha até hoje. Meu Deus, o que eu fui falar lá? O que eu fui fazer lá? Sabe assim que você fala, nossa, nunca mais me chamaram também. Depois de muitos anos que me chamaram. Mas eu lembro até hoje. E aí, hoje eu não tenho agenda, cara. Meus amigos me conhecem, sabe? Eu falei pra ele que quando eu cheguei que eu já tô com datas quase pro final do ano já. Assim, a confirmar, mas sem parar, sabe? Desde então, tudo isso Deus foi me mostrando. E aí eu entendi o chamado depois, a missão que Deus queria. Olha o que o padre falou pra mim. As pessoas lá fora vão precisar mais de você do que você aqui dentro. Porque eu poderia ter saído do seminário. A primeira ligação da minha mãe numa situação dessa, eu ia desmotivar, eu não acho que não ia dar certo. Eu sabendo que meu pai estava daquele jeito, eu acho que ia ser bem pior, né? E às vezes eu poderia estar indo buscar refúgio no seminário, né? O discernimento estava errado muitas vezes, né? A gente passa por psicólogo, né? A gente pensa que é só ser padre, eu vou ali ser padre. Não, meu amigo, você tem que ter convivência com 50 jovens, né? 40, 30, dependendo da época. Na minha época eram 50, uma sala lotada. Eu me perguntava, moço, o que esses meninos estão fazendo aqui? Né? Estranhava, moço, vai ficar com as meninas lá dentro. Eu falava, moço, as meninas bonitas aí, moço, da Asa Norte. Né? Que a gente trabalhava numa festa lá, na festa junina, né? E moço, eu falava pros meninos, não seja padre, não, moço, só aí, ó. Porque eu achava que era só os restos da igreja, né? Olha só como o pensamento do bullying que eu tive, do trauma, né? Eu achava que era só os fake, ia, só os que as meninas não queriam, sei lá, biruta, moço, biruta. Mas não, descobri que vocação é um chamado lindo e que Deus, independente do que seja, o que você fez, o que você é, Ele te chama e você vai e faz acontecer. Beleza. Vivi o extraordinário nesse encontro, não desisti, eu não desisti, cara. Pensei em desistir. Mas eu não desisti. Imagina se eu tivesse desistido. Agora você vai ver. Eu entreguei panfleto na Passarela do Valparaíso para ganhar R$50. Minha mãe começou a trabalhar no Lava Jato para ganhar R$50. Eu consegui trabalhar na Riachuelo por 3 meses, no Valparaíso, no shopping do Valparaíso. A moça pegou meu nome e meu número num papelzinho de guardanapo. Eu fui chamado para trabalhar por 3 meses temporário. Aí Deus já começou a agir na minha vida. Passei no Instituto Federal de Brasília, em 2º lugar, por cota. Eu e um amigo meu.
A gente se inscreveu. Trabalhar em shopping não é fácil. Você tem que decidir ou trabalhar ou estudar. E eu, poxa, velho, eu passei no Instituto Federal de Brasília. Como é que eu vou ficar trabalhando em shopping? Porque o gerente gostou de mim e ele queria me contratar depois. Eu falei, cara, eu não vou ficar. Eu vou estudar. Onde eu trabalhava, eu fazia estágio. E eu falei, cara, ó, eu consegui o Instituto Federal. Vou pedir ajuda lá pra estagiar. Eu já pensei no futuro. Bem próximo. Me entreguei os documentos, fui pro Instituto Federal de Brasília. Eu ia desistir, eu não ia fazer, porque eu tava desempregado e era lá no plano. Eu morando no Novo Gama, como é que eu ia pagar a passagem? E meu amigo, ele trabalhava lá na Asa Norte. Ele tinha carro. Ele falou, não desiste não, pô. Nós dá um jeito, você dorme na minha casa, a gente te leva quando for de carro e tudo. E enquanto isso eu tava procurando emprego, entregava currículos, né? E aí, olha como as amizades são importantes na nossa vida. Eu vou falar agora muito de amizades, que as amizades da igreja são importantíssimas. E ele não deixou eu desistir, eu fui, comecei a fazer o curso. Só que assim, ele não sei se ele vai se lembrar ou se eu tive coragem de dizer pra ele. A gente começou a passar necessidade em casa. A gente tinha que escolher entre ter luz e comer. E a gente preferia comer. E aí a gente ficava sem luz. Não tinha como pagar. Ou era o gás ou era comer. A gente chegou a ficar 2 vezes, se eu não me engano, sem luz, pra comer. E eu com vergonha de falar pras pessoas. Eu tinha muitos amigos, muitos conhecidos, mas eu não quis falar. Fiquei com vergonha, constrangido de dizer isso. E eu ia procurar emprego e ia pro curso. Ia com fome. Porque eu queria que meus irmãos tivessem. Né? Minha mãe não sabe. Ela falava que eu lanchava. Mas eu não era sempre que eu lanchava. E aí eu fui lá no meu estágio, lá no trabalho onde eu trabalhava, porque eu fui demitido porque eu precisava fazer uma prova de um curso em São Paulo. Mas eu não tinha mais condições de ir em São Paulo fazer a prova. Porque precisava finalizar o curso. E eles mandaram eu embora, porque eu precisava do registro. Então eu fui demitido justamente por isso. E eu fiquei esse período todo, assim, nessa dificuldade. E aí eu voltei pra lá. Falei, olha, a moça me conhecia, eu falei, por favor, me ajuda, eu tô passando necessidade. E eu ganhava R$200. Ela, você vai ficar aqui com R$200, eu vou. 200 mil na minha vida, isso aí. E eu comecei o estágio, ela me achou uma vaga e me deu a vaga de estágio. E aí, olha Deus já agindo. E aí eu ia com fome pro estágio, depois eu ia pro curso. Saía 11 horas, aí eu dormia na casa do meu amigo, que ele morava no Pedregal. Ele mora no Pedregal. A passagem as passagens dentro da cidade é mais barata, né? R$2, R$3, né? As vanzinhas, né? Os micro-ônibus. Então era mais fácil pra mim. Então eu ia pra casa dele, dormia lá e da casa dele de manhã eu ia pra minha casa. Descansava e depois ia pro estágio. Ganhava R$200. Minha mãe trabalhando no Lava Jato. Pra ganhar 50. E aí as coisas dificultando. Aí chegou um dia que eu saí de casa, minha mãe falou assim, meu filho, a gente só tem esse ovo aqui, essa água aqui, amanhã não tem mais nada. E aí eu, cara, e agora? E eu saía com a minha pastinha de currículo, sabe? Não conseguia nada. Eu sabia que muitos iam jogar fora, enfim. E aí, nesse dia, eu saí do estágio, fui pro curso, e eu não falei pro meu amigo. Não sei, sei lá, eu não sei se eu falava meio que romantizando pra não achar que era muito sério, sei lá, eu não lembro direito só ele pra me responder se eu falava pra ele. Nesse dia eu mandei uma mensagem pra um amigo meu, né, na igreja, um amigo muito antigo meu. E aí eu falei, cara, eu tô passando necessidade. E ele trabalhava na prefeitura do Novo Gama. E eu pensei, a prefeitura tem cesta básica. Cara, esse meu amigo doido, ele falou com todo mundo da igreja, todo mundo. E eu fui pro curso, lá participando da aula. Quando aí de noite, então, assim, bem tarde, me ligaram. John, nós precisamos na sua casa. Eu, moço, tô no curso, nem dormi em casa. Eu achava que era coisa de convite de igreja, pra ser coordenador, eu fugindo. Não tô em casa não sei o que, nós temos que entregar um negócio. Aí eu falei, velho, eu não tô em casa, eu durmo na casa do meu amigo e tal. Enfim, expliquei pra eles a situação. Não, passa o número da sua mãe. Passei o nome da minha mãe e eles foram. Cheguei no outro dia em casa, tinha uma carta em cima da minha cama. E nessa carta é de um casal de amigos meus. Tinha R$150 dentro do envelope. Era o dinheiro que a gente já ia ficar sem luz de novo.
E ainda sobrava um pouquinho pra lanchar. Comprar lanche. Aí minha mãe, você viu a caixa? Eu, não, vai lá na cozinha, tem uma caixa. Era uma caixona grandona, assim, com a tampa meio aberta. Cheia de comida, porque dentro da geladeira e dentro do armário não coube. Caramba. Imagina se eu tivesse desistido. Desde então, eu passei basicamente 6 meses recebendo doações. Todo dia chegava gente lá em casa da igreja. Até hoje eu não sei quem me ajudou. De tudo, gente, eu recebia. De dinheiro. Eles iam fingir que ia me dar carona. Aí abri o porta-mala, tava cheio de compras. Nossa, velho, foi uns 6 meses recebendo doações. E aí, continuei, fazendo meu curso e tal. Quando foi, olha como Deus é, imagina. Quando foi lá no meu trabalho, o órgão público sempre tem elevador executivo, né? O prédio que eu trabalho tem 23 andares, então tem os 4 elevadores comum e o elevador executivo. E eu fazia estágio, e aí o meu chefe antigo encontrou com a minha chefe de estágio, que encontrou com o meu antigo chefe agora, né? Que ele saiu recente, dentro do elevador executivo. E o meu chefe, ele tava montando uma equipe. E aí ele falou assim, vocês não conhecem uma pessoa boa, não, pra trabalhar comigo? Eu tô montando uma equipe. E aí a minha chefe falou, olha, tem um jovem que ele tá precisando muito. Chama ele. Aí o meu chefe, primeiro chefe, né, que quando eu fui demitido por causa do curso, né, ele, quem é? O Jonathan. Não, ele trabalhou comigo, ele é bom, ele só saiu daqui porque ele não tinha o curso. Aí ele, porra, eu quero esse menino. Aí eu desci do RH pra corregedoria, fazer estágio. Eles viram minha situação, minha história, não demorou nada, eles pagaram todas as minhas passagens e tudo pra mim em São Paulo fazer a prova. Aí eu terminei de fazer o curso, estudei para fazer a prova. Só ia lá em São Paulo fazer a prova, você fazia à distância. Uhum. Pagaram tudo, eu fui lá em São Paulo de ônibus, só deu pra ir de ônibus, mas fui. 12 horas indo, 14 horas voltando, mas fui. Feliz. Passei na prova, voltei. Demora um pouco para receber o registro, né? Então eu fiquei nisso, esperando o registro. Mas feliz, que eu ia conseguir voltar a ser fixo de novo. E aí a gente teve que dividir os bens da nossa casa com meu pai. A minha casa lá valia uns 200 mil, porque era uma casa grande, era perto de BR e tal, era um ponto bom. A gente foi vender, a gente descobriu que meu pai não pagava os impostos. E a gente ia ser despejado da nossa casa porque a justiça ia tomar. Meu pai não pagava mais os impostos. Quando a gente conseguiu vender, a gente vendeu por 70 e poucos mil reais. E eu, minha mãe e meus irmãos ficou com 36 mil e meu pai ficou com o resto. E eu não tinha conseguido ainda ser fichado no meu trabalho. Ainda estava esperando o registro. Então, só pra entender, depois que seu pai, ele ficou preso quanto tempo? Uma semana. Ah, uma semana só. Isso. Aí depois que ele saiu, ele não podia chegar mais próximo. Entendi. Ele não pôde voltar Aí pra foi casa. morar em outro lugar. Ele foi morar com a família. E aí, sabe, família, eles gostam de jogar piada quando a gente tá muito na igreja, né? Ah, só vive na igreja, só vive na igreja. As pessoas que me viraram minha família foram as pessoas que me ajudaram, porque nenhum deles me ajudou. Todo mundo vira contra a gente, né? Infelizmente. Sim. Foi doloroso, infelizmente. Eu amo todos, eu respeito todos. Uma coisa que me ensinaram foi pedir bênção, e eu peço bênção. Onde eu encontrar, respeito, falo com todos eles. Não tem mais convivência. Não gostava muito por causa do ambiente, né, também, mas sempre que eu tenho a oportunidade de conversar, eu respeito. Mas quem me ajudou foram as pessoas da igreja, que é justamente o que as pessoas julgam, né? Só vive dentro da igreja, não sei o quê, não participa das coisas da família e tal. Então foram as pessoas que me abriram as portas, que me deram doações, que me ajudaram. Uhum. E aí, beleza. A gente vendeu a casa, a gente tinha 3 meses pra ir embora. Porque eles iam derrubar e construir um prédio. Aí vai eu, em todos os lugares, Valparaíso, Novo Gama, tudo. Com 36 mil, um jovem inexperiente para comprar casa, não sabia de nada. Fui atrás, não conseguia achar. Não conseguia, de jeito nenhum. E eu, caraca, e agora? Eu vou morar na rua, velho. E a fé já começou a enfraquecer um pouco. Né? E eu, cara, e agora? Recebendo doações, precisando de ajuda, e a fé começou a enfraquecer. E aí eu fui lá no Total Ville, sabe o Total Ville Santa Maria? Tem uns condomínios ali, sabe? Aqueles condomínios fechados, com piscina. Nossa, eu falei, nunca que eu vou morar num lugar desse. Eu ia lá por causa de uma amiga minha. Ela morava lá. E aí eu fui na direcional, que era pra financiar.
E o tio era da igreja. Eu falei, o tio é da igreja, vai dar um jeitinho pra mim, né? Nesse período eu tinha recebido meu registro. Já tinha começado a trabalhar, mas ainda não tinha recebido nada, pagamento, nada. Só comecei a trabalhar porque meu registro chegou. Fiquei fixo, né? Sem ser estagiário, né? Como fixo. E aí eu fui lá no Total Vida, aí conversando com o tio, e não deu certo. Porque para você financiar uma casa, um apartamento, você precisa ter 3 meses de trabalho. Você tem que estar trabalhando por 3 meses, eles não financiam, né? Enfim. E aí eu lembro até hoje, eu descendo com o guarda-chuvinha quebrado, de Havaiana, todo, né? Todo feinho, assim, bem bagunçadinho. E aí eu falei pra minha amiga, descendo, bem triste, assim, pô, eu vou morar na rua, velho. Aí ela, cara, cadê o Jonathan Forte que eu conheço, o que me inspira? Cara, e eu falei, eu não sei, tô fraco. Cheguei na casa dela, a mãe dela doida, né? E aí, meu filho, conseguiu? Eu falei, ô tio, eu vou morar na rua. Ela, vai não, menino, tá doido? Abriu o Facebook, achou um apartamento e ligou pros corretores. Vem aqui que ele vai fazer a visita. Eu, meu Deus, que vergonha. Cheguei lá no condomínio. Cara, vocês lembram da minha casa de filme de terror, né? Uhum. Piscina, academia, parquinho, churrasqueira, salão de festa, sabe? Graminha, coisa mais linda do mundo. Subi lá no apartamento, tudo branquinho, sabe? Tudo perfeito. Quando eu chego na frente do bloco, tá a placona lá, 47 mil. Quanto que eu tinha? 36. Eu falei, poxa, só pra dizer mesmo que veio. Olhei, papo vai, papo vem, a corretora ligou pra dona. Quanto que ele tem? A dona perguntou. 36. Não, beleza, então faz o seguinte. Deixa por 39 mil e divide os 3 mil que faltam pra ele em 6 vezes. No outro dia eu tava com a chave. E adivinha a letra do bloco do bloco? Adivinha a letra. J? Todo mundo fala isso nas palestras, mas não era J. Era M. M de quem? Maria. Mamãe. Imagina se eu tivesse desistido. Hoje eu não moro mais no M, eu moro no quê? Q de quê? De nada, mas é meu, velho. Mas é Q de quem tem fé. E eu fui palestrar uma vez e eu falei que era Q de nada, e a moça olhou pra mim e falou, não, é Q de quem tem fé. E hoje eu moro lá no Total Ville. Num apartamento melhor, que agora é meu, da minha mãe. Que benção. Isso foi que ano, Jonathan? Foi de 2019, mais ou menos, Ah, ali, foi foi bem por aí, recente, foi, véi. 2019, porque tem o quê, uns 5, 6 anos que eu moro lá no Total Vida já, sabe? E aí eu fico, cara, imagina se eu tivesse desistido. Olha como Deus foi no tempo dele, não no nosso, porque a gente quer as coisas no nosso tempo. Sim. E olha o que ele me deu. Eu precisava de tudo isso? Não. Assim, eu não precisava de tudo isso. Eu queria, no meu querer, mas olha quem me deu, Deus. Eu moro lá no Total Ville. Tipo assim, é perfeito. É Tudo que Deus providência, faz, né? sabe? Providência daquele que não nos desampara. Tem um amigo meu que, todas as vezes que eu falo de alguma angústia, inclusive já vi ele falando isso para outras pessoas também, em momentos assim que as pessoas estão angustiadas com alguma situação, que vai passar aperto, que vai passar por isso, por aquilo. Ele, cara, tu não confia no teu Deus, não. Ele não te desampara. Ele nunca deixa faltar para os seus filhos, ainda mais com a intercessão dela, né? E aí, cara, E assim, a gente acaba falhando, a gente desacredita muitas vezes. Quando começa a acontecer as coisas, a gente acaba querendo, sabe? A gente não consegue ver o tanto que Deus é perfeito, mas Ele é. E aí, tô lá. A gente pode receber pessoas na nossa casa, rezar o texto e levar a cesta básica pra gente, né, ainda. Eu fiquei, cara, olha onde eu moro. O pessoal vai falar, oxe, ó, o cara com piscina em casa e tá recebendo cesta básica, né? A minha cabeça besta, né? Aí, rezar o texto. Minha mãe ama receber, porque a gente não tinha isso, sabe? E aí, beleza, hoje eu tenho meu Celta Ferrari ali fora, carrão, Celtinha, tenho minha bike, sabe? Eu ia palestrar, uma vez eu fui para Águas Lindas, eu peguei 2 ônibus, e minha palestra era 8 da noite, cheguei lá 2 da tarde, 3 quer dizer, né? Porque eu moro na Santa Maria, eu pego Integração, BRT e o ônibus de Águas Lindas. Hoje eu tenho meu carrinho, dá trabalho pra caraca, mas me leva em tantos lugares, sabe? Então olha como Deus me providenciou coisas, me deu coisas, sabe? E aí vocês dois agora, vocês 3, vão se perguntar, e seu pai? Né? Que todo mundo fica na curiosidade. O que aconteceu com seu pai? Aí vocês estão vendo essa cruzinha aqui? Essa cruzinha aqui, quando lembra os 3 meses que meu pai foi pra missa, a gente deu pra ele usar no peito.
Só que a cordinha quebrou, não sei o que aconteceu. E quando a gente foi se mudar, eu achei na gaveta. Minha mãe me deu pra guardar. Sei lá, isso. Minha mãe me deu pra guardar, eu guardei e esqueci lá. E quando a gente foi se mudar, arrumando as coisas, eu achei. Eu amo meu pai. Amo meu pai. Sempre amei meu pai. Ele decidiu seguir o caminho que ele queria seguir, né? Meu pai não mudou. Meu pai continua bebendo, meu pai continua do mesmo jeito. É muito doloroso pra mim ver ele assim. Mas eu amo ele. E quando eu achei essa cruzinha e quando Deus me chamou pra falar do amor dele na minha vida, do amor de Deus na minha vida, eu falei, aonde eu for eu vou levar meu pai comigo. Essa cruzinha é um símbolo. Que aonde eu for eu não vou desistir do meu pai. De rezar por ele, de amar ele, onde ele estiver, independente do que ele esteja fazendo, do que ele seja, da decisão, da escolha dele. Mas aonde eu vou eu levo. A bichinha tá velha já, tanto que eu ando com ela pra tudo que é lugar. E eu não deixo de rezar por ele. Eu amo ele. A gente se vê, não sempre, mas sempre que eu vejo meu pai, eu, bença pai. E quando dá a oportunidade, eu dou um abraço no meu pai. Eu falo, Deus te abençoe, pai. É duro sentir essa falta, mas eu amo ele. E eu não vou deixar de rezar. Eu vou sempre estar com ele. E eu sei que Deus vai fazer uma grande mudança na vida do meu pai. E aí, voltando nos tios. Os tios, às vezes, eles se tornam nossos pais. Os casais, né? Às vezes a gente não tem o que eles dão pra gente na nossa casa, né? E os tios de todos os movimentos da igreja, independente se são de encontros ou não, os casais, pros jovens, eles são os nossos pais, nossas mães. Eles representam esse amor que a gente não tem, às vezes, em casa. Então eu sempre vou rezar pelo meu pai. E vou ver ele, vou pedir bênção. Às vezes ele tá bêbado, mas é aquele trauma, dá um medo dele gritar, dele brigar, dele xingar. Mas respeito, peço bênção, amo ele. E tô aí. Aí, assim... Você conhece a história da mãe de Santo Agostinho? Sim. Nossa, é o que mais escutava. Jontas, você lembra muito. Foram quanto tempo aí? Me corrijam se eu estiver errado. Eu acho que uns Uns 30 anos, né? Não, 4. 34 por aí foi. rezando pela conversão do seu filho que se tornou um doutor da igreja, né? Nada mais, nada menos. Sim. E aí, assim, eu sempre pensei em desistir da vida, né? Muitas vezes, não foram poucas, né? Foram muitas vezes. Eu saía do trabalho ali na rodoviária, eu trabalho ali perto do Teatro Nacional. Então tem muitos viadutos. Quantas vezes eu sentei ali naquele batente pra desistir. Mas Deus me levava até a igreja, até a Dom Bosco. Se você for lá, perto do altar, você pode olhar pro chão, você vai ver várias lágrimas minhas lá, gravadas no chão. Tanto que eu fui pra lá. Deus não me deixava desistir. Ele nunca me tirou. Ano passado, calma, nós estamos em 2025, 2024, 2023, final de 2023, eu tava me sentindo muito estranho. Eu já tinha sentido algumas vezes, eu tinha muito preconceito com terapia, psicólogos. Eu participei, fiz algumas terapias, mas saí, achei que tinha melhorado, vou viver minha vida. Depois de tudo isso, em 2023, final de 2023, eu procurei a terapia, eu estava muito mudado, eu estava com o corpo destruído, não comia, não dormia direito, eu estava mudando a minha essência de novo, perdendo de novo a minha essência. Quem me conhece muito tempo sabe que eu não sou assim, estressado ou agindo de formas não legais. E eu não sei entender o que estava acontecendo comigo, eu tava perdido, eu só tava o corpo, a alma não sabia onde estava. Nisso, pregando, nisso, fazendo várias coisas para Deus, servindo, continuei. Mas eu não estava entendendo o que estava acontecendo comigo. E eu procurei uma terapia. E eu fui diagnosticado com depressão grave e ansiedade grave. Aí eu falei, cara, acabou. Pra mim, se eu tô com isso, acabou. Não vou mais ter forças para nada. Eu meio que me deixei levar pela doença no início. Eu tive que ir pro psiquiatra e ele me passou remédios fortes. Eu tomava 6 por dia. Fortes. Eu passava mal. Tanto que era forte. Até se acostumar, né, com o remédio. E aí meu 2024 foi assim. Sofrendo, chorando. Eu tava 7 palmos do chão.
E eu não sabia, não entendia o que eu tinha que fazer. E eu falando com Deus, Senhor, por quê? Porque eu? Cara, não dava pra se conformar. Depois eu entendi, não, a gente não se pergunta o porquê das coisas, a gente tem que se perguntar o pra quê. E lá na frente ele vai te mostrar o pra quê. Nunca pergunte o porquê. Sempre pergunte o pra quê. Tudo faz sentido na vida. Tudo, até as dores. É uma frase que eu gosto bastante. Nada nessa vida é em vão. Sim. Se não é bênção, é lição. E aí eu falei, não, eu passei por tanta coisa, não vai ser isso que vai me parar, não. E eu falei pra Deus, falei pra Nossa Senhora. Eu comecei a pedalar, né? Um amigo meu, né? Hoje ele não tá pedalando não, sem vergonha. Ele comprou moto, né? Não quer mais pedalar. Ele vai voltar um dia, ele vai assistir isso aqui, ele vai voltar. Eu peço a Deus que ele volte. Vai ser bom pra ele também. Eu comecei a pedalar porque ele me incentivou. Eu comprei a bicicleta quando eu fui diagnosticado. Comecei a pedalar. Nossa, que bom. Esporte bom, bacana, gostei. Natureza, contato, sabe? Falei pra Nossa Senhora, mãezinha, se eu for curado dessa depressão, dessa ansiedade, eu vou fazer um pedal em honra a você. E vou lá pro Jardim da Imaculada pedalando. Lá do Total Ville. Meu irmão, não brinca não. Falou com ela. Pá, 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 pá. Fiquei forte, fui forte, comecei a ficar forte, mudei. Comecei a discernir as coisas melhor. Comecei a botar a cabeça no lugar. Quando foi em agosto, eu tomei meu último comprimido. Hoje eu sou curado da depressão e da ansiedade. Final de agosto eu estava saindo 6 horas da manhã do Total Ville. Cheguei aqui 7 horas da manhã, no Jardim da Imaculada, e cumpri minha promessa. E hoje eu não... Cara, a gente tem as tristezas, nós temos os nossos sentimentos, normal, como seres humanos. Mas, cara, eu não tenho depressão e ansiedade. Se você for ver cientificamente falando, não tem cura. Uhum. Inclusive no último podcast a gente conversou sobre isso. A convidada que estava aqui também passa, né, pela depressão, que assim como a gente conversou, é algo crônico, né, não tem uma cura. Inclusive, me veio ao coração aqui agora essa questão que você falou, que muita gente tem receio, né, de procurar ajuda médica, de psicólogo, e se for preciso, psiquiatra. E a Bíblia vai nos dizer, né, o homem sábio vê o perigo e se esconde. Então, não brinquem com isso, né, jamais, assim, não negligenciem algo que é humano. Tem a questão espiritual, a gente crê em um Deus que, sim, é capaz de tudo. Sim. A gente sabe que pela intercessão da nossa mãe, a Virgem Maria Santíssima, tudo pode acontecer. Mas se você passa por algum transtorno psicológico, não deixem de procurar ajuda, né? E eu não tive medo. E aí eu gravava vídeo, pedalando, e eu falava que eu tinha sido diagnosticado. Eu tive que falar, porque eu conheço muita gente, todo mundo me conhece na igreja, todo mundo me vê como forte. Mas quando eu falei, cara, muita gente ficou, cara, eu não tenho essa coragem que você tem. Cara, eu tô passando por isso. E eu fui postando, porque eu tenho muita gente nas minhas redes sociais, eu tenho mais de 3.000 pessoas. Eu não sei fazer muita coisa com isso, sabe? No tanto que quando eu falei, cara, eu tive medo de falar pra me vir aqui. Eu falei, será? Será? Porque eu não sou bom com internet. Me põe na frente de 2.000 pessoas, eu fico tranquilo no microfone ali, sem microfone. Agora com internet eu tenho medo. E eu comecei a gravar, falar sobre isso, sobre a coragem, sobre você ir lá e falar com Deus e fazer terapia. Eu faço terapia com muito orgulho, já tô esperando voltar do recesso. Me ajuda muito. Faço minhas orações, que é a minha fortaleza. E faço todos esses. E procuro ajuda. E foi o pedal, a bicicleta, que foi um dos pontos que Deus me falou, cara, vai pedalar, vai viver comigo, vamos sozinho. Eu ia sozinho, meu amigo, sozinho, eu e Deus, quando eu ia com alguém. E foi no pedal que Deus me deu essa oportunidade de ter mais contato com Ele. Você falava aí em relação a vir aqui, né? Só abrindo um parênteses, quando eu rezava, do ano rezo pelo tema, né? Pelo que Deus prepara pra gente. Não te conhecia, se a gente tem contato com a gente para participar, você perguntou aí, isso do que vocês estão falando aí é um convite. E assim, desde o começo, Deus
falava, até nos vídeos das nossas gravações aqui dos bastidores, a gente conversava sobre Deus preparou testemunhos para que eles fossem dados aqui. Então Deus colocava no meu coração que ninguém seria por acaso. Assim. Então, você lá no Total Vídeo foi chamado por Deus a estar aqui, né? Através do Espírito Santo mesmo. O Espírito Santo utilizou de um vídeo para você ser guiado até aqui. Por mais que não pareça, você está muito bem em frente às câmeras. E o Espírito Santo de Deus, ele tem dessas coisas, né? De nos incomodar para a gente estar em lugares mais ousados, né? Onde a gente talvez não queira estar, mas que por mandato dele a gente tem que fazer essa missão para cumprir na vida de outra pessoa um testemunho, né? E isso ajudou muito, sabe? Eu comecei a usar bastante. Agora eu parei mais por causa das chuvas, né? E tudo. O pneu tá furado também, tem que fazer uma revisão. Mas. E assim, e isso começou a incentivar outras pessoas. Cara, tanta gente comprou bicicleta. Tanta gente começou a pedalar, sendo Cara, emoção. eu sou educador físico, né? Eu sou entusiasta do esporte, velho. E eu sei o quanto o esporte também salva vidas, assim. Transforma a mentalidade das pessoas. E aí uma amiga minha montou um grupo no WhatsApp, pedal. E ela queria usar o pedal como evangelização. Porque ela via fazendo, sozinho. E aí ela falou, vamos montar um grupo com o pessoal da igreja, aí a gente vai rezando, mostrar para as pessoas, né, no pedal e tudo. Não deu certo ainda de todo mundo ir junto ainda, mas a gente sempre sai para pedalar e tal. Então assim, cara, são coisas tão simples que Deus usa que se tornam grandes na vida das pessoas. E eu comecei a gravar e falar sobre depressão, ansiedade de uma forma assim tão tranquila, brincava assim com algumas coisas, né? Tipo, brincar assim que eu falo, não brincar com a situação, mas brincar assim no sentido de ser mais leve, usar a doença e ser leve. Tem a doença? Beleza. Confio em Deus e vou continuar minha vida. Não vou deixar ele desmotivar. Hoje eu tô bem, não tomo mais remédio. Quando eu parei de tomar, eu tive muita abstinência, passei muito mal, né? E tudo, mas é tão bom viver sem precisar de um comprimido. Cara, é bom demais, velho. E a fé, a força que eu passei por isso. Hoje eu acompanho muita gente, muitos jovens, muitas pessoas com essa história, com tudo que eu passei. Eu ajudo muitos jovens, muitas pessoas, muitas pessoas me procuram para ajudar, né? Igual ele falou, né, da pessoa mais difícil, que você falou, esse aqui é difícil. A gente sai para palestrar para os encontros, é muito além do que você fala ali na frente. É depois o que acontece. Os 3 dias são incríveis, mas o que acontece depois, sabe? Você chegar na casa de um jovem porque ele tem vergonha, porque ele usa droga. Ele não quer receber uma pessoa da igreja porque ele tem vergonha. E ele te chama para ir para outro lugar. Mas um gesto, um acolhimento, faz com que ele se sinta melhor. Que é o que a gente tem que fazer na igreja, se acolher. Porque quando você entra na igreja, tá todo mundo de costas pra você, não é? Vocês já perceberam isso? Quem tá lá na frente, de braços abertos, esperando? Quem tá ali, tá buscando nossa salvação, ajuda também. Mas vai errar, todos nós vamos errar um dia. Vamos cair e nós tem que pegar a mão do outro e levantar, acolher. Lembra que eu ia me matar? Na van, que eu ia me jogar na frente do ônibus? Vocês lembram que as pessoas me perguntavam se eu tava bem e eu falava o quê? Sim. E aí, eu tô. Uma coisa que eu aprendi. Se alguém chegar em tu e perguntar pra você se você tá bem, não tenha medo não. Se você não tiver, responde. Geralmente as pessoas falam assim, eu tenho que falar que tá bem pra ficar bem, né? Sim. E eu também concordo com você nesse ponto. Eu acho que independente se nós estamos à frente de algo, seja pregador, seja o que for, se nós não estivermos bem, a gente precisa ser sincero, né? Uma outra coisa que você falava que me chamou muita atenção, assim, e eu percebo isso muito. Você dizia, né, não estava bem, não me reconhecia, meu corpo estava destruído, mas eu continuava pregando, continuava servindo, e me vinha muito assim, às vezes a gente se doa demais, né? Não no sentido de que nós não devemos nos doar, mas a gente às vezes vai dando tanto de nós mesmos que chega uma hora que a gente já não dá mais do espírito, já não tem mais de nós mesmos para dar, e aí a gente esses dias eu assisti um vídeo que dizia assim, se você não parar, Deus vai te parar. Sim.
né? Então, muitas vezes a gente vive essa vida agitada de missão, de pregação, enfim, e às vezes a gente se esquece de nós, né? Verdade. Da nossa... Cara, isso é importante demais. Importante demais é o autocuidado, né? É lembrar que a gente é um templo do Espírito Sim. Santo e que a gente tem que ter saúde pra gente continuar dando o nosso melhor no servir, né? E não chegar ao ponto de não ter mais nada Sim. pra dar, É né? importante, Oferecer. é importante. Você falava, né, Nicolas, incentivava, né, o pessoal a buscar ajuda, né? E me viu uma passagem bíblica, né, que fala assim que os médicos e os remédios são dom de Deus, né? Então, muitas vezes as pessoas querem só uma cura que venha milagrosamente, né, de forma miraculosa, e Deus vai se utilizar dos médicos para também curar, né, dos medicamentos. Deus, ele deu o dom da sabedoria, da ciência. Claro que hoje em dia as pessoas usam de forma deliberada, né, às vezes até criando coisas que não fazem bem ao homem e que ferem a nossa liberdade com Deus, mas nós não podemos esquecer de que a medicina ela é algo vindo do coração de Deus, né? A ciência é algo também divino, e é muito importante que as pessoas se conscientizem, as pessoas no geral, não somente, mas as pessoas da igreja, Sim, né? com certeza. Como as pessoas assim da igreja têm resistência, né? Vou me submeter a um psiquiatra, a um psicólogo, né? Como você falava, recentemente eu também, na minha vida toda agitada, eu precisei procurar um médico e eu falei, olha, eu acho que eu preciso tomar um remédio para ansiedade, para desacelerar, e comecei a tomar o remédio e assim me ajudou muito também, né? Com a ansiedade, com a nossa vida hoje ela é muito corrida, ela é muito estressante, é tudo muito, a gente não tem mais tempo, né? Sim, Quase parece que a vida tá passando muito depressa, no né? 2x, né? Parece que tá tudo acelerado. E aí, quando a gente se dá de conta que a gente tá muito rápido, a gente precisa de fato buscar Frear. um freio aí. E às vezes a gente coloca na nossa cabeça, principalmente para as outras pessoas, né? Para quem tá de fora, que é frescura, ou que é só uma fase ruim, que essa fase ruim passa, todo mundo já passou por isso. Mas cada um reage de uma maneira, né? Sim. Cada um tem uma forma de expressar um sentimento. O nosso colega falou sobre que ele teve o desejo, né? Teve o pensamento, inclusive, ali, de querer se matar. E tem outras pessoas que se pensam, que nem a Lorena citava no podcast dela, em se cortar. Tem outras pessoas que vão reagir tentando tomar remédio para dormir, para não ficar acordado. Cada um vai buscar uma maneira de sair da realidade de certa forma. E quando o Jonatas fala sobre o alívio de parar de tomar um remédio, eu acredito que seja porque o remédio ele causa uma angústia, né? Dali de você estar tomando e precisando de algo para fugir da realidade que a gente se encontra. Mas também esse tratamento, ele é feito por especialistas, são pessoas preparadas ali. Às vezes você buscar na igreja essa cura física, não é o que você está precisando. A igreja ela consegue te dar uma cura espiritual, consegue te dar o norte, mas não consegue te diagnosticar com uma doença. Eu não posso virar para um irmão e falar, você está com depressão porque você está triste. Tem pessoas preparadas, né? Tem pessoas que estão ali estudando diariamente, tem pessoas que estão ali fazendo, de fato, um serviço para a comunidade geral, igual o Nicolas falava, né? Que a própria Bíblia já alerta, né, sobre os perigos. Então, tem pessoas que estão se preparando para esses perigos. Então, a gente tem que buscar profissionais mesmo para que a gente possa ter diagnóstico sobre o que a gente está passando. Porque, às vezes, é psicológico, pode até ser, mas, muitas das vezes, a gente não sabe a resposta e a gente mesmo causa isso daí em nós. Eu tô com ansiedade porque sim. E vai que há outras coisas, né? Hoje eu vi uma menina que ela falava assim, cara, eu cheguei no hospital, tava sem ar, e aí a médica falou que eu tava com ansiedade. Voltei para casa, fiquei cerca de 6 horas em casa, e aí quando eu fui deitar para dormir, mais ou menos meia-noite, eu virei pro lado direito e comecei a sentir umas pontadas e tava muito além da ansiedade, porque já era dor física. E eu tava sentindo que não era ansiedade, mas eu não queria falar Não era só mais uma angústia. Não.
E ela falava, eu não queria falar mais pra ninguém da minha família, porque eu já tava o dia todo, todo mundo sempre falava, ansiedade, se acalma, vai dar tudo certo, calma. E aí ela acordou de manhã cedo, 6 horas da manhã, foi sozinha pro hospital. Falou com a mesma médica, falou, olha, não tá normal isso aqui, eu tô sentindo algumas dores, e aí fizeram exames, atrás de exame, e descobriu que ela tava com um buraco no pulmão, e esse pulmão tava vazando o ar, e ela tava infartando já. Ela já tava em período de... Ela com 20 e pouquinho aninho, ela tava infartando. Ou seja, se ela não busca um profissional, ia ficar pelaquela ansiedade ali mesmo, e ela tava morta uma hora dessa, porque o pulmão dela, aí ela fez a cirurgia, deu tudo certo, graças a Deus ela já tá em casa, tá bem. Ela passou 3 meses no hospital, diagnosticada com, eu só não vou lembrar o nome da doença, mas ela tava com meio com um cisto no pulmão, e aí causou uma bolinha, e ela vazava ar por essa bolinha. Então, assim, tem profissionais que realmente vai trazer aquilo que a gente precisa. Muitas vezes a gente tem essa mania, né? De falar, nossa, eu tô triste, então eu tô com depressão, eu tô com ansiedade, ou eu tô estressado, eu tô com tal coisa. Vamos buscar para saber as respostas de quem realmente pode falar ali, olha, você tá assim, você tá assado, porque é muita responsabilidade. Porque esses remédios que o Jonathan tá citando aí, tarja preta, provavelmente. Era coisa pesada Sim, mesmo, sim. que troca eu tomo um tarja preta chamado Ritalina, e eu sei a potência que é no cérebro de uma pessoa. Quando para falar, para escutar, para prestar atenção. Então imagina esses que é para depressão, em questão de colocar a pessoa no eixo. Mas eixo de quê? Para voltar para que realidade? Como é que... Então, assim, é uma dor que eu imagino que deve ser terrível, terrível. Nossa. E eu vejo assim, o espiritual no sentido da gente pedir para capacitar esses profissionais, né? Assim, se a gente crê num Deus que cura, que salva, e a gente está passando por algo que a gente sente que não é espiritual, a gente pede para Deus para ser as mãos, né, desses profissionais e as vozes. E assim, foi menos de um ano. E eu postando, né, quando eu paguei a promessa, que eu gravei o vídeo aqui, aí galera, eu consegui chegar aqui, paguei minha promessa, uma menina mandou uma mensagem pra mim falando assim, cara, que psiquiatra foi esse que você foi? Que eu tô há não sei quantos anos e não consigo sair disso. Aí eu falei, cara, existem os profissionais, né, da rede pública, que tudo foi rede pública, e, meu Deus, o maior psiquiatra de todos. Associar, né, a espiritualidade à medicina. Eu penso assim que eu tenho uma dificuldade de procurar um médico, um psicólogo, um psiquiatra que não seja a resistência da fé, né, como eu colocava há pouco. Mas hoje existem bons profissionais católicos, Sim. né? Bons profissionais católicos. Recentemente eu pedi até uma freira, uma indicação de alguns para outra pessoa, né, de alguns psicólogos católicos. Ela me mandou tanto número de psicólogos católicos aqui na nossa região que eu fiquei assim, nossa, eu fiquei muito feliz assim. Eu até abordo isso muito num grupo de amigos que eu tenho, que a gente precisa entender e fazer com que as pessoas entendam que hoje em dia a igreja não é mais dos trabalhadores rurais, daquelas pessoas, né, que antigamente a gente tinha essa visão, né, de que a igreja era só dos trabalhadores rurais, daquelas mulheres que iam para a missa diária, mas que já deixavam o café dos filhos para os filhos tomarem café e depois ir para a escola. Não, hoje em dia nós precisamos ter médicos católicos, advogados católicos, todos os profissionais, né? Então, assim, a igreja também precisa alcançar essa dimensão. Eu gosto muito de falar isso. Nós precisamos de bons profissionais da nossa fé também, né? É mais difícil, né? Porque isso é muito enfim, verdade o que você está falando. Porque você se sente mais confortável, né? Sim, justamente uma pessoa que fala... Um dia eu fui num psicólogo da rede pública também, ali no Valparaíso. E aí eu cheguei lá e comecei a conversar com ele. Aí ele perguntou assim a minha religião, e geralmente os profissionais eles não expõem, né, religião. Aí ele pegou, ele falou assim, eu falei, né, sou católico e tal, frequente. Ele, eu sou, acho que agnóstico, alguma coisa assim. Aí começou a falar da religião dele, e, enfim, aí acabou a consulta, ele, eu quero te indicar um livro.
Aí pegou e me indicou um livro lá, eu disse assim, se você espera que eu vá voltar aqui, nunca mais Nunca mais. você vai me ver. Eu falei dentro de mim, né? Depois que ele me disse o nome do livro. Foi a primeira e a última. Cara, é muito real isso. A minha irmã, ela tem 4 aninhos, né? Ela nasceu no meio de uma pandemia. Minha mãe com idade, assim, avançadíssima para uma gravidez. Então havia uma preocupação gigantesca, assim, em volta dessa gravidez da minha mãe. E Deus é tão bom, tão maravilhoso, que eu sempre falo isso, que a gravidez dela foi perfeita, perfeita. E o parto não foi diferente. Havia-se a preocupação do parto também, né, claro. E aí, entrando pra sala, né, de cirurgia lá, a sala que ela ia fazer o parto, meu pai viu a Maternidade, pô. entrando pra maternidade. Tu que é pai, me corrige aí, pô. Meu pai viu os médicos todos, um atrás do outro, entrando, tocando na cruz e fazendo o sinal da cruz. Que bem. E ele falou que nesse momento foi assim, Confortante, né? confortante ao coração dele. Ele, poxa, Deus tá aqui e ele vai usar as mãos desses médicos para fazer esse parto. E você falou sobre esse negócio dos psicólogos, e todos os que eu tive, eu não perguntava e eu não falava, eles não falavam sobre religião, mas eu falava tanto da minha fé que eu evangelizava eles. Às vezes eu já escutei uma das minhas psicólogas que ela falou assim, cara, às vezes eu me sinto mais a moça a paciente do que a psicóloga. Porque você fala umas coisas que eu fico, cara, como assim? Tu tem tudo, elas falavam. Você tem todas as armas. O que tá acontecendo aí? Vamos achar esse foco aí que tá te deixando assim. E eu evangelizei. A última eu dei um escapulário. Não sabia religião, não sabia nada. Eu tirei do meu pescoço e dei pra ela. Você falou, né? Uma jovem entrou em contato com você e perguntou, né? O nome do psiquiatra, né? E aí você falou, que foi atendido pela rede pública, mas que a sua fé também te ajudou, né? Então, a gente também tem essa dimensão, pessoas que esquecem, né, que Deus também pode, né? Em tudo que você falou, a gente consegue ver o quanto a providência divina nunca te faltou, o quanto a misericórdia de Deus te alcançou em toda a tua trajetória, né? Toda a tua caminhada, o quanto Deus foi providente, né? E eu acredito muito na providência divina, assim. Até quando você ia falando, assim, de algumas coisas, eu pensei, nossa, mas Deus, né? Ele sabe da nossa necessidade, né? E eu acredito que também seja um convite, né? Para que as pessoas, elas passem mais a confiar naquilo que Deus pode, naquilo que Deus tem poder para fazer. Né? E você foi citando assim, não só coisas espirituais, como grandes conversões, grandes curas, né? Nós já tivemos aqui no podcast pessoas que foram curadas de forma física, né? Você foi trazendo coisas assim que a gente pode tocar, né? No nosso dia a dia. Coisas mais, vamos dizer assim, mais palpáveis, né? E o quanto Deus também é providente nessas coisas. E né? também problemas reais, né? Problemas que pessoas provavelmente estão enfrentando nesse momento, né? O alcoolismo, né? É algo muito real, né? Às vezes a gente pensa que é algo distante porque não tem na minha casa, mas é algo que abrange muitas famílias e até mesmo de pessoas que estão dentro da igreja, né? Quantas mulheres têm se consumindo de oração pela conversão dos seus maridos, né? Hoje a gente vive aqui na nossa cidade, uma igreja muito jovem, né? Muitos jovens buscando, né? Esse caminho de conversão. E quantos jovens estão lá na igreja, mas sabem que quando chegar em casa, o pai vai estar alcoolizado, né? Isso é uma coisa que a gente pode tocar no dia a dia da nossa caminhada, né? E é isso.
também essa questão da tua perseverança, né? Mesmo com toda a tua casa desestabilizada, mesmo a gente pensa, nossa, sair aqui do retiro de 3 dias, chegar lá em casa, você não, né? Sua família toda da igreja. Não. Mas, Temos nossos problemas É. também. não, com certeza, mas eu tô dizendo assim, vocês vão pro encontro, estão lá os 4. Graças 5 a agora, Deus, né? ou como eu Estão sou lá os abençoado. 5. Mas tem jovens, né? Que, repito, não dizendo que vocês não têm esses problemas. Tá, entendi. Mas quantos jovens tem que passa o final de semana lá no fogo, na glória de Tem uma Deus? experiência, né? Isso Com... é muito verdade, porque assim, uma frase maldita, né? Que a pessoa tá lá, ela chega na glória de Deus, aí chega em casa, mãe, tal lugar, tá bom, então, sei lá, o que vai arrumar seu quarto tá bagunçado, ou vai fazer algo, você não faz nada dentro de casa, tomara que. Uma frase, acaba o final de semana do jovem todinho, desmotiva ele pro resto da vida pra voltar pra E igreja. assim, igual você falava, né? Nossa, eu dava tudo pra continuar ali e não precisar voltar pra casa. Mas você perseverou. Seus problemas não foram todos resolvidos. Mas você continuou confiante no Senhor. A importância das amizades também, né? Ele citou que teve pessoas que olhavam pra ele e falavam, pô, cara, tu não é assim, cadê? Vamos confiar, vamos buscar aquela força no seu Deus que tudo pode fazer. E hoje eu falo muito isso pros jovens, né? A importância de nós termos amigos que buscam o que a gente busca. Porque aquela grande frase antiga, né? Diga-me com quem tu andas que eu direi quem tu és. Não tem verdade maior que essa. Se você anda com pessoas que buscam, você vai querer buscar. Você escuta, a música que você escuta diz muito sobre as atitudes que você vai tomar. A forma com que você lidar na roda de amigos diz muito a pessoa que você vai ter. Então, assim, tudo é consequência, né? Então, se buscar de pessoas que estão ali na fé, é a mesma coisa do psicólogo. A gente tem que buscar profissionais da nossa religião também, que é importante. Porque aí é como se a gente estivesse em casa, né? A gente consegue ter um elo com a pessoa maior. Então, buscar coisas e pessoas da nossa religião é importante nesse momento mesmo. Igual o Nicolas falava, né? A gente tem que andar e prestar muita atenção com quem a gente anda. Minha sogra é psicóloga, né? Ela às vezes ela... Dizem que é antiético. Eu já ouvi falar e isso. aí ela fala assim pra mim, eu sempre quando vou começar um atendimento novo, eu peço a Nossa Senhora que ela possa me ajudar a chegar a um diagnóstico. Ela fala assim, eu não posso falar de Nossa Senhora ou da fé católica para os meus pacientes, mas ela tem uma amiga, um dia eu fui no consultório dela, que é um quadro lá bem grande assim de Nossa Senhora, e a amiga dela, você não pode fazer isso, aqui quem manda sou eu, Nossa Senhora vai ficar aqui. E ela fala assim, eu muitas vezes tenho essa limitação de falar sobre a fé, mas eu sempre peço a Nossa Senhora, minha sogra é muito católica, e ela fala, eu sempre peço a Nossa Senhora que possa me orientar nesse novo atendimento, a fechar um diagnóstico, a entender qual é o problema que a pessoa está passando, não é? Então, é diferente, né? A pessoa que tem fé, que acredita, ela tem um olhar mais sensível. Exatamente. Tem uma sensibilidade maior, é mais dócil, né? Aquilo que Deus quer dela também na vida daquela pessoa. Né? Não, e assim, Jonathan falava entre todos essas entrelinhas que o Jonathan falava, ele falou uma frase muito importante, né? Que agora ele tem um carro e o carro dele é um Celta, não um Peugeot, né, Jonathan? Então o problema, graças a Deus, aí não tem mais problema. Eu chamo ele de Ferrari Celta. Ferrari Celta, é verdade, Ferrari Celta. Ferrari Celta. Jonathan, meu irmão, muito obrigado pela sua presença, tá? Quero agradecer a sua disponibilidade, pela sua paciência conosco aqui, tá? E eu queria pedir para você, nessa câmera aqui, se possível, você deixar um recado para a galera, o povo que está assistindo você, que está te acompanhando, seus amigos, a todo mundo aí que Deus colocou aqui para te ouvir. Sim.
Como eu falei na minha história, né? Acho que a frase que eu mais falei foi não desista, né? Então, não desista, continue. Se tiver difícil, vai, segue o seu caminho. Deus está te preparando, Deus está te ajudando todos os dias. Então, tá difícil, a gente vai dar conta. Nós juntos vamos dar conta. Como eu falei aqui, se alguém te perguntar se você não tá bem, fala que não tá e recebe um abraço. Era o que eu mais queria, era receber um abraço. Então, não desista, porque Deus tem coisas incríveis para você, Deus tem coisas maravilhosas para você que você nem imagina. Então, segue o seu caminho, reze, porque a oração é o que nos sustenta. É uma coisa que eu faço muito agora, rezar. Se cair, se erga de novo, que Deus ele vai te levar para um caminho que você nem imagina. E a gente vai vencer juntos, todos nós. Se sinta amado, se sinta acolhido. Então, é isso. Deus abençoe vocês. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Muito gratificante. Foi muito legal, muito bom estar Foi muito aqui. massa, mano. Amém. Bom falar do amor de Deus. Amém. Jonatas, cara, que Deus abençoe sua vida. Seu testemunho é lindo. A gente volta a dizer, a gente quis abraçar essa ideia dessa temporada ser de testemunhos, porque nós acreditamos verdadeiramente que o testemunho salva vidas, né? Muita gente lá do outro lado de casa que está nos assistindo foi tocado em algum momento do seu testemunho, se identificou. Então, assim, muito obrigado pela coragem de vir aqui, de abrir, né, a sua vida, toda a sua história. Que Deus continue te abençoando, Amém. abençoe o seu chamado, né? Jonatas é um pregadorzaço aí do evangelho, que ele te leve para muitos lugares, né, para pescar almas pro reino dele. Então, muito obrigado, galera, todo mundo que assistiu aí, compartilha esse vídeo com geral, né, curta, comenta, né, alguma coisa aí que você mais gostou desse nosso bate-papo. E é isso. Eric, Nós esperamos você no próximo episódio. Deus provê, Deus proverá. Sua sua misericórdia não nos faltará. Muito obrigado, viu? Fique com Deus. Até o próximo. Tchau, tchau. Valeu!